E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Meu nome é Luiz Gustavo e eu sou basicamente aqui o seu professor de computação embarcada. Aqui, neste canal, você desenvolve projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica com as plataformas de computação embarcada, Arduino, Raspberry Pi e ESP32. E um projeto muito essencial é o projeto de medição de corrente elétrica, tá certo? E nós fizemos a medição de corrente elétrica com o sensor de corrente não invasivo e agora eu vou te apresentar a medição de corrente elétrica com este sensor aqui. Você pode estar se perguntando, Gustavo, mas você não já apresentou a medição com sensor não invasivo? Não é melhor ficar só utilizando ele? Depende do seu projeto. Neste caso aqui, este sensor, apesar dele ser invasivo, ele tem uma vantagem. Você não precisa de circuito adicional. Você só precisa ajustar o código, tá? Você não precisa montar resistor de carga, dimensionar. Ele já vem pronto no range que está especificado no seu datasheet, que eu vou te mostrar como ver. Mas enfim, se você quiser aprender a integrar o módulo AES-CS 712T com o Arduino, este é o vídeo correto. Fica aí. Bem, módulo ACS712T com o Arduino. Nós estamos nessa jornada de deixar a nossa casa conectada na internet das coisas e para isso nós precisamos de vários sensores para fazer várias medições. E no vídeo de hoje nós vamos fazer medição de corrente elétrica. O objetivo do projeto é aprender a utilizar o sensor de corrente ACS712T para realizar a medição de corrente elétrica alternada utilizando Arduino, tá? O roteiro do projeto é basicamente dividido em 4 etapas. A primeira etapa, você vai verificar o modelo do seu sensor. Ou seja, no sensor vai ter um chip. Esse chip ACS712, ele tem alguns modelos, tá? E aí você vai precisar verificar qual é o modelo do seu sensor. Esse modelo vai diferenciar a capacidade de medição de corrente. Por exemplo, o meu está especificado no seu chip, aí você vai ter que olhar aqui, ó, nesse chip aqui, ó, que está aqui, você vai ter que olhar qual é a inscrição que está gravada. Por exemplo, no meu está gravado ACS712T ELC05B17023. Então, se você olhar no datasheet, quando você tem aqui 05B, quer dizer que ele mede de menos 5 ampere a mais 5 ampere. Essa tabela aqui está no datasheet. Se no seu sensor tiver gravado 20 ampere, ele mede de menos 20 a mais 20. Lembrando que a especificação dessas correntes são as correntes de pico, porque ele está colocando aqui valores negativo e positivo. Então ele está referenciando o menos 5 ampere e o mais 5 ampere, são as correntes de pico. Lembra que no sensor não invasivo STC013, ele fala de 0 até 100 ampere. Então, de 0 até 100 ampere, ele está falando do range de medição. Ali é a corrente eficaz. Aqui é a corrente de pico, tá? Então, você precisa só prestar atenção nessa diferença, tá? E se você prestar atenção, veja que aqui ó, ele fala range IP, né? Que é o range da corrente de pico, tá? Então, sempre é muito importante você saber disso na hora de fazer os cálculos. Então, ó, se tiver 30A, é de 30 ampere, ele mede de menos 30 até mais 30 ampere, certo? O outro, quando você quer fazer medições de correntes elevadas, aí você faz a medição por um transformador, que o outro, ele tem um transformador ali tem um transformadorzinho, aí tem o primário, tem o secundário, e ele chega até 100 ampere, então o range dele é maior. Perceba que aqui vai até 100 ampere, né? Então, é só você ter cuidado de olhar no seu datasheet. Depois você vai fazer a montagem, né, do seu circuito, né? Então o roteiro é esse. Primeiro você verifica o modelo do seu sensor, depois você
faz a montagem do circuito e aí você precisa ter cuidado que essa montagem ela deve ser conectada, o circuito, o sensor, ele deve seccionar a fase, então você precisa, ou o cabo que você quer medir, pode ser o neutro, enfim, a corrente está circulando, né? Você precisa só ter cuidado de colocar em fase com o cabo que você quer medir, a corrente elétrica. Depois você vai construir o código, e no código você vai precisar, é parecido com o nosso sensor de corrente não invasivo, o código. Você vai precisar basicamente aqui fazer o mesmo processo para encontrar o maior valor, aí você vai determinar qual é o valor de pico. A única diferença é na conversão, porque, por exemplo, você vai precisar converter o valor analógico em valor de tensão e depois esse valor de tensão em valor de corrente. Obrigatoriamente você tem que converter para valor de tensão para saber qual foi a diferença de tensão excitada pela corrente elétrica que circula o seu sensor. Então você vai precisar fazer isso e depois você vai fazer os testes. Eu estou colocando essa etapa aqui de testes nos projetos, é fundamental você testar, você calibrar. Se você puder ter um multímetro do lado, tem um multímetro para verificar. Você está fazendo um instrumento de medição e você precisa saber comparar com outro instrumento já testado, já com um certificado de qualidade, você precisa fazer esses testes, beleza? Então, esse é o roteiro, as 4 etapas que você precisa para fazer a integração desse sensor, o módulo ACS712T com o Arduino. Você vai precisar de um Arduino e um sensor de corrente, só isso. A ligação é bastante simples, né? Você vai precisar do Arduino e você vai precisar conectar dessa forma aqui, ó, GND, VCC e o out dele no A0. Bem fácil, né? E você vai ter aqui a fase. Então, você vai precisar cortar o fio. Uma das partes você coloca aqui e a outra aqui. Beleza? Então, você tem que ter... Só prestar atenção, porque a medição de corrente aqui com esse sensor, ele é um amperímetro, né, basicamente, e aí você precisa conectar em série com o circuito. Um embasamento teórico, então, vamos lá, só para a gente entender um pouco como é que funciona o sinal de saída desse sensor, mais a entrada analógica. Então vamos lá, a entrada analógica do Arduino, aqui eu já expliquei no vídeo do sensor de corrente não invasivo, o STC013, mas dando uma visão geral, caso você não tenha visto, a entrada analógica do Arduino tem 10 bits, e isso favorece que o convencional analógico digital do Arduino tenha 1024 divisões, que varia de 0 até 1023. Tá? E esse intervalo, eles são valores de tensão, que varia de 0 até 5 volts. Tá? Então, ó, e aqui tem uma observação, já falei, mas vale a pena frisar, ele fala no datasheet que o range é de menos 5 a mais 5 ampere. Isso indica que ele está falando das correntes de pico e não do valor eficaz. Ele fala IP. Então você tem que ter cuidado, porque lá a gente precisa fazer uma conversão. Lembra no dimensionamento do resistor de carga? A gente precisa converter o do eficaz para valor de pico, aqui não precisa, tá? Porque aqui ele já está dando os limites de corrente de pico, tá? Enfim, nós vamos ter aqui a nossa leitura, onde no seu datasheet, para o meu modelo de sensor, que é o modelo 05B, ele mede de menos 5 ampere até mais 5 ampere. Para esse modelo, nós temos uma variação de 185 mV na sua saída, no out, de 185 mV por ampere, né? Então, a cada ampere, que a corrente varia, a sua saída vai mudar 185 mV. Então, se você fosse fazer essa conversão, né, e multiplicar isso aqui por 5, você vai ter aqui 925 milivolts, né? Então você vai ter essa variação aí de tensão, tá? Então perceba que ele não chega no máximo, né? Porque assim, o máximo da entrada analógica da Arduino seria 5 volts. Se a gente fosse converter para milivolts, daria quanto? Daria 5.000 milivolts, né? Então aqui a gente tem 925 milivolts, né? Então esse sensor, ele não vai ter ele não vai aproveitar o máximo da escala analógica, né? Se a gente for converter para a leitura analógica da Arduino,
é como se ele tivesse uma variação que vai de 512 até 704. Perceba que eu tenho até quanto? Até quanto, né? Desculpa, até quanto? Na entrada analógica. A escala de divisão da entrada analógica é até 1023. Mas até 5 A ele vai até 704. 704. Então, ele vem aqui de 319 até 704, tá? E como é que a gente faz isso? O zero da onda é sempre 512. Então, é muito importante você testar o zero da onda. Deixa sem corrente. Desliga o seu circuito. A leitura analógica tem que ser 512, para você garantir que o offset, né, no módulo já tem um offset ali dentro, para garantir que o offset está em 512. Então, ó, lembrando, eu coloquei aqui, ó, como cada divisão no convencional analógico digital do Arduino vale 4.8 mV, temos uma variação máxima aqui de 319 a 704. Então, se você pegar e dividir, né, dividir 925, que é essa variação aqui, máxima aqui em milivolts, por 4.8, você vai ter uma variação de 192,7. Então, é dessa forma que eu consegui esse limite superior. Por quê? Porque essa variação aqui de 925 milivolts, se eu dividir por 4.8 milivolts, que é a resolução mínima, né? É a menor resolução da entrada analógica, na entrada analógica ele não lê valores de tensão menores do que 4.8 milivolts. Tá? Então nós sabemos que a resolução é como se fosse uma régua aqui. Ó. Por exemplo, essa régua aqui, a menor dimensão que ela lê é 1 milímetro. Tá? Ela não lê menos que 1 milímetro. Então na entrada analógica da Arduino, ela não lê menos que 4.8 milivolts, tá certo? Então você divide aqui e você vai encontrar essa escala aqui máxima, tá? Então esse range aqui da entrada analógica. Aí você encontra os limites superior e inferior, tá? Lembrando também que você precisa converter. Você vai ter um valor analógico, mas você precisa converter para um valor de corrente, né? E aí, ó, você pode fazer essa variação, essa conversão direta, se for o caso. Por quê? Porque perceba, você tem aqui a leitura analógica do Arduino, aqui, você tem aqui o zero da onda, 512, tá? E aí você tem aqui a leitura analógica, o zero da onda aqui, em 0 mA, né? Então aqui o limite superior, como a gente viu, de 319 a 704, e aqui você vai ter na corrente de menos 5 A a mais 5 A. Então você faz uma correlação. Nós vamos utilizar a função map mesmo para fazer essa conversão. Mas antes eu queria te mostrar a lógica de programação desse projeto. Então você tem o início, você tem a importação de bibliotecas. Tá? Na verdade aqui a gente não vai importar bibliotecas. Tá? Esse passo não era nem para ter aqui, a gente não está importando biblioteca, não vai importar. Configurar parâmetros. Aí você vai precisar fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no sensor STC03. Você vai fazer várias leituras com o propósito de encontrar o maior valor entre as leituras. Por quê? Esse maior valor vai ser o quê? Vai ser a corrente de pico, tá? Vai representar a corrente de pico. Você vai remover o offset, né, que é 512. Depois você vai converter o valor analógico em sinal de tensão. E você vai converter o valor de tensão na corrente real lida pelo AS712T. E aí vale lembrar que você precisa verificar, ó, qual é o fator de conversão que você deve usar aqui. Perceba aqui, ó, que no sensor de 20 A, essa escala é de 100 mV por ampere. No sensor de 30 A, essa escala é de 66 mV por ampere. Então perceba que à medida que aumenta a capacidade de corrente, essa sensibilidade vai diminuindo, você vai ter mais corrente, né? Você vai medir mais, então não vai ter problema, beleza? Então é sempre importante lembrar, por quê? Porque quando nós vimos aqui para o código, ó, nós vamos agora analisar o código. Veja que aqui é uma estrutura bem semelhante, vou passar rapidamente por ela. Lembrando, ó, esse código aqui, ele é praticamente igual ao código do sensor de corrente, o STC013, tá? A diferença que vai ter, tá? Então aqui, ó, basicamente é essa diferença aqui, ó, esse fator de conversão aqui, beleza? Mas eu vou passar rapidamente pelo código. Você vai ter esse vetor que vai acumular 300 leituras, aí você vai ter o pino que está o sensor, o A0,
Aí eu declarei aqui uma variável para a corrente de pico, para a corrente eficaz e outra variável para maior valor. Aí aqui tem a inicialização da comunicação serial para printar no monitor serial a informação para a gente. Aqui a declaração do pino analógico como entrada. E aqui tem o mesmo processo. Eu seto o maior valor em 0, faço a leitura, né? Faço 300 leituras. Aí depois eu encontro o maior valor dessas 300 leituras e aqui eu faço a conversão. Esse maior valor vai representar a corrente de pico. Aí eu faço maior valor menos 500, né? Eu encontrei 500 aqui no meu, você pode, na verdade aqui que representar 2.5 volts, né? Mas enfim, você tem que testar para você ver qual é o seu offset aí. Aqui no meu foi 500, o ideal, o teórico seria 512. Aí depois eu tenho que converter esse valor analógico para tensão. Então, eu falei que a menor escala, a menor divisão da leitura analógica do Arduino, da entrada analógica do Arduino é 4.8 mV. Aí você tem que multiplicar, aí você vai ter um valor de tensão, e aí você vai ter aqui a conversão, de fato, em valor de tensão e em valor de corrente, né? Aqui eu vou ter o resultado em milivolts, e aqui, dividindo pela escala que está no seu datasheet, eu vou encontrar o valor em amperes, tá? Aí vem aqui, ó, lembrando que aqui é em amperes, aí aqui eu printo na tela, em amperes, em miliampere, e aqui a corrente eficaz, lembrando que eu estou pegando corrente de pico, para eu ter a corrente eficaz, ou RMS, eu tenho que dividir por 1.4, tá? Ou raiz de 2, né? Raiz de 2 é 1.4, 1,41, enfim. Aí você vai ter esse valor aqui, beleza? Então é isso. Esse é o nosso código. Eu queria demonstrar esse projeto funcionando para você agora. Vamos dar uma olhada? Legal, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho o sensor de corrente, não é? O ASC7112. Então ele está em série com esse circuito de lâmpadas. E aqui eu tenho uma tomada onde está conectado aqui o ventilador, certo? Esse ventilador aqui ele tem um potenciômetro, então é bem legal que a gente consegue ver a variação de corrente, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui tá aí no monitor serial, você está vendo. Eu vou, perceba, se eu desativar a autorrolagem, o ventilador está desligado, não tem nenhuma carga ligada, tá? E perceba que está dando negativo, porque é normal, né? Está dando zero, enfim, ele fica oscilando, é normal. Então vamos lá. Eu vou ligar uma lâmpada aqui, ó. Vou ligar uma lâmpada, uma só. Liguei uma lâmpada ali. E a corrente, ela já... Vou ligar a segunda e ligar a terceira. Veja que a corrente, ela já está aumentando. Tá negativo aqui, porque a corrente da lâmpada é muito pequena, tá? E aí, mas veja que ele tá variando, ele tá aumentando, ó. Vou desativar, ó. A corrente de pico 79 mA, a corrente eficaz 56 mA, tá? Tá dando negativo por conta, não sei se você tá vendo aqui, ó, tem um valor aqui, a corrente de pico é igual ao maior valor, menos 500, tá? Então tem que ajustar, isso aqui é um valor ajustável, tá? Mas perceba que se eu desligar a lâmpada, ó, os valores, ó, ele tá aumentando em número, tá aumentando, né? De forma absoluta para negativo, ou seja, a corrente está diminuindo. Então perceba que a partir do momento que eu ligar o ventilador, ó, liguei o ventilador, ó, veja que a corrente ela já está indo para o positivo, ó. Corrente de pico 131 mA, corrente eficaz 94 mA, e se eu for aumentando aqui, opa, ó, 200, ó, 200, 150 mA, então veja que ele vai variando, tá? Ó, vou diminuindo, ó, vou diminuindo aqui e perceba que ele vai aqui, ó, diminuindo, ó, 75, ó. Então ele tá acompanhando, tá? Veja que legal, ele tá acompanhando. Ó, chegou em 0, vou aumentar agora. Beleza? Muito massa, né? Se eu colocar as lâmpadas aqui em conjunto, ó, corrente de pico em 200 mA, vou ligar mais outra corrente, ó, 200 e pouco, agora vai para 300, ó, 360 e pouco. Beleza? Então o nosso sensor ele realmente está funcionando. Beleza? E aí? Beleza? Esse é basicamente o nosso vídeo. Eu vejo assim que a principal vantagem deste sensor de corrente é não precisar de circuito adicional. Você não precisa dimensionar nada. É só você aplicar. O sensor STC03 ele já vai precisar
de um pouco mais de cálculo de engenharia, tá? Então, se você tiver um seu circuito bem simples aí, quiser medir corrente e não tiver problema de seccionar a rede, o meu conselho é que você utilize esse sensor aqui, invasivo mesmo, mas também você não vai precisar de nenhum circuito adicional. É só isso aqui. A única coisa que você vai precisar mudar no código é aquele parâmetro lá, o fator em milivolts, né? Porque aí vai depender do seu sensor, se é de 5, se é de 20 ou de 30 amperes, ele vai ter uma excitação diferente no seu sensor, beleza? É isso aí. Lembrando que nós estamos com o projeto 10K, que é o projeto para o canal Hélio Gustavo, exercícios e projetos do livro, até o final de 2021 chegar a 10 mil inscritos, tá? Então, como é que você pode fazer parte desse projeto? Para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Você pode curtir o nosso vídeo, para que esse vídeo ele chegue a mais pessoas. Mais pessoas tendo acesso, conhecendo o nosso canal, vão se inscrever no nosso canal. E aí vai chegar mais perto desse projeto de 10K. A segunda coisa que você pode fazer é se inscrever, tá? Mesmo que seja uma pessoa só, mas você faz toda a diferença. A sua audiência é muito importante. E a terceira coisa é compartilhar. Porque você compartilhando esse link, você está mostrando, se você realmente acredita que esse conteúdo é bom, aí você pode compartilhar esse link, tá? Com outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal. Valeu, meu amigo, e até o próximo vídeo.